Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. A partir do verso 1, diz assim o texto: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhe explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E os instruiu: por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Replicaram-lhe: então por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar-se de vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar-se. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Essa, meus irmãos, é uma porção generosa da palavra do Senhor nesse texto dificílimo do nosso brother Mateus, que essa manhã eu quero desafiá-lo para que a gente mergulhe na Escritura com bom coração, com boa consciência, para a gente entender o que é que se esconde aqui atrás dessas palavras. E certamente você já ouviu muita mensagem sobre isso, mas quem sabe essa manhã o texto traz alguma coisa nova que lhe provoque, que lhe desafie, que lhe instigue a tornar esses conceitos uma realidade prática de vida, sem o qual o texto, é página de livro, não serve para absolutamente nada, a não ser, não raro, para produzir muita contenda e confusão. Essa semana, não sei se você viu em reportagem do UOL, eu pelo menos fiquei chocado com a história de uma adolescente filipina que engravidou do próprio pai. Postagem na rede social que essa menina fez tornou pública uma foto com uma barriga assim compatível com uma gestação já bem próxima do seu final, tendo ao lado o pai lhe abraçando e segurando com uma das mãos a sua barriga. Na legenda grotesca da imagem, para todo mundo ver, a adolescente escreveu o seguinte: eu não me importo se o pai do meu filho é o meu pai. O importante é que vamos ter um novo membro na família e estamos adorando, inclusive a minha mãe. Pra você ter uma ideia, a taxa de incesto nas Filipinas é uma das mais altas do mundo.
E na maioria dos casos o ato é praticado por pais ou por tios, com quase 100% das vítimas tendo idade até 7 anos e tendo como local da violação a própria casa da vítima. E aí, diante desse cenário, eu me lembrei das palavras do filósofo lituano Leonidas Donskis, que faleceu em 2016, que afirmou: o horror ao incesto faz parte da história universal dos povos, mas futuramente vamos ter de conviver com coisas bizarras, porque a cultura atual vai quebrar os tabus em relação tanto à pedofilia quanto ao incesto. De fato, a cultura é o amálgama que molda os valores de uma sociedade, e no caso do incesto, o histórico é bastante controverso. Para você ter uma ideia, no Egito Antigo era muito comum casamento, por exemplo, entre irmãos, obedecendo aquele mito de Ísis e de Osíris, né? Dentre os fenícios, os pais podiam se casar com os filhos, costume que também foi adotado no Império Persa e era prática em alguns lugares de domínio romano. Na América pré-colombiana, as práticas de incesto eram comuns, sobretudo no Peru, entre os incas, onde irmãos podiam se casar entre si. No judaísmo, que influenciou a nossa cultura, né, ocidental, a estrutura da família é patriarcal e heterossexual, mas no Velho Testamento é possível ver que esse modelo coabitou pacificamente com a prática da poligamia, por exemplo, que permitia ao homem ter mais de uma esposa e também algumas concubinas. Conforme a gente vê no texto, nos dias de Jesus, essa prática da poligamia ainda permanecia. Só não tanto quanto antes, sobretudo por questões econômicas. Ainda no judaísmo antigo, conforme relatado no texto sagrado, é possível a gente ver que houve casos de incesto, como a relação de Abraão e Sara. Não sei se você sabe, mas eles eram filhos do mesmo pai, apenas de mães diferentes. O estupro de Aminon contra sua irmã Tamar, Aminon, filho do rei Davi, talvez o caso mais famoso, que foi o incesto das filhas de Ló, ali no Gênesis, né, que tiveram relações sexuais com o pai, para que não lhe faltasse descendência. Sexo pode ser mito, pode ser tabu, pode ser mania. Sexo não é pagão, nem é cristão, já poetizou Rita Lee. Sexo não tem religião, mas sexo é uma invenção divina e foi feito para produzir muito prazer. Na história humana, o sexo já foi feito de todas as formas e por todos os motivos, desde a necessidade de procriação, né? Crescei e multiplicai-vos, até o sexo feito por interesses econômicos, com aqueles casamentos reais da Europa medieval, por exemplo. Já se fez sexo, por todos os motivos. Tem gente que faz sexo por amor, e tem sexo que provoca dor. Há sexo consentido e sexo pervertido, sexo de diferentes e sexo de iguais, sexos com 2, com 3, com vários. Tem sexo com vivo e sexo com morto. Tem sexo que é paixão e sexo que é traição. Sexo com gente e até sexo com bicho. Sexo que é lixo, bestial e sexo amoral. Na sociedade contemporânea, em se tratando dessa temática da sexualidade, muitos mitos já foram desfeitos. Alguns tabus estão sendo superados. E agora tem gente fazendo sexo com boneco. Creia que esse sexo virtual
com animes holográficos, né, que nós falamos ontem na nossa reflexão. Vai ser uma coisa mais comum do que você imagina. E para muito em breve, é só aguardar, vamos ter sexo com robôs, máquinas com pele sintética, inteligência artificial e muito amor para dar. Na canção Paula e Bebeto, do insuperável Milton Nascimento, o poeta afirma o seguinte: qualquer maneira de amor vale a pena. Qualquer maneira de amor vale amar. E aí surge uma questão: será que na existência real, para além da poesia, essa premissa é capaz de se materializar como algo que produz paz e bem no chão dos dias? Será que todo sexo é mesmo bom? E mais do que isso, será que todo tipo de sexo é lícito? Pois bem, essa manhã a gente vai mexer nesse tema que eu acredito que é nitroglicerina. Mas a gente não vai fazer isso sem antes ter um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós nos ajuntamos nesse espaço, que fazemos uma casa de oração ao Teu nome, e eu te peço que essa manhã a Tua palavra, sendo aberta, possa ser esquadrinhada, de tal maneira que a luz do Evangelho nos encontre, nos confronte e nos conforte, mas sobretudo que os nossos conceitos e valores possam ser provados, de tal maneira que seja possível, quem sabe até, um reposicionamento diante dos desafios que nós temos de cada dia encarnar o Evangelho como prática e bem na vida. Eu te peço que Tu nos ajudes essa manhã com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Fizemos a leitura do Evangelho de Mateus, ali segundo a crítica literária, escrito provavelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, tinha como destinatário a igreja de Antioquia, que era uma comunidade essencialmente composta por judeus. Mateus escreve em grego, tem como fonte primária certamente a consulta do texto de Marcos, que é o texto que serviu de base para todos os outros evangelhos, e faz nos seus escritos uma construção teológica intrigante, porque Mateus é o único que articula Jesus com as profecias do Velho Testamento, e a gente entende que ele faz assim, porque ele está escrevendo para um público que precisa desses elementos para ter, então, a sua cognição atenta à revelação. No texto que a gente leu, Jesus está na Judéia, uma multidão enorme de pessoas já o está seguindo, ele está próximo ali à cidade de Jerusalém, ali naquele lugar de Pérea, e aí milagres estão sendo realizados, cegos estão enxergando, coxos estão andando, pessoas aflitas e possessas estão sendo libertas, todo aquele impacto da palavra de Jesus aos cansados e aflitos está sendo produzido. E aí, como de costume, chega ao Senhor um grupo de fariseus, doutores da lei, e sempre com aquelas questões para, de alguma forma, colocar Jesus em situação de xeque, eles lançam uma pergunta sobre questões doutrinárias que estão ligadas à lei de Moisés. Pois bem, essa manhã eu queria lhe convidar para a gente fazer essa viagem. Vamos voltar para um mundo onde Roma dita a lei, os gregos moldam a cultura por meio da filosofia e os judeus prescrevem a ética. Essa é mais ou menos a fenomenologia, o desenho daquele mundo antigo. E aí, logo na partida, eu queria lhe dizer uma coisa. Qualquer pessoa que pregue sobre esse texto, sem fazer essa viagem,
sem mergulhar nesses contextos que são extremamente complexos, sem ser honesto com as características desse mundo, é no mínimo irresponsável. E aí vou lhe dizer uma coisa talvez assustadora. Mais de 95% das pessoas que eu vi pregar sobre essa passagem não têm qualquer entendimento do que estão falando, não resistem a 5 minutos de uma conversa séria. Não precisa nem ser com um teólogo, nem com um filósofo, basta você botar um historiador na frente do sujeito, que ele não vai conseguir sustentar aquilo que está pontuando. E aí eu quero criar essa cenografia para você poder compreender sobre que contexto essas palavras foram ditas. Jesus está sendo interrogado, portanto, pelos fariseus. E esse questionamento se dá em torno do costume da lei de Israel. Eles estão perguntando sobre a Torá, mas a resposta que Jesus dá, ela não se restringe aos judeus. Na verdade, ela serve para todos os homens, em todos os tempos. Eu vejo nessa passagem uma espécie de arquétipo, usando aquele conceito junguiano, um molde, um modelo, de como é possível ou não estabelecer relacionamentos afetivos, sexualmente ativos, com aquilo que de saúde seja possível ser feito com bom senso, com bondade, com verdade e com justiça. Então é impossível falar dessa passagem sem entender quais eram as circunstâncias que cercavam Jesus, a quais costumes ele estava sujeito, mergulhado em que tipo de cultura essas pessoas estão e debaixo de que tipo de legislação. Pois bem, do ponto de vista do judaísmo, que era a religião de Israel, havia ao menos 2 questões e 2 implicações na pergunta que foi feita a Jesus. Uma dizia respeito à monogamia sucessiva, que era a possibilidade do indivíduo se separar, e aí qualquer que fosse a questão, permitia que o indivíduo se separasse da mulher e lhe desse uma carta de divórcio. Existia uma disputa entre 2 escolas rabínicas, chamada a escola de Shammai e a escola de Hillel. A escola de Hillel é uma escola legalista, é uma escola impositiva, é uma escola fortemente marcada por esse machismo patriarcal de Israel. Portanto, Hillel diz, olha, qualquer que seja o motivo, se você, homem, desejar, você pode se separar da sua esposa. Bastava queimar um ovo, bastava fazer uma comida que ele não apreciasse, e era possível a pessoa se separar. Mas a escola de Shammai, que era um outro rabino muito respeitado, dizia o oposto. Ele era um homem piedoso, um homem bondoso, um homem justo. Ele dizia, em hipótese alguma isso pode ser feito. A pessoa só pode se separar numa condição extrema. E aí ele coloca a prática de relações sexuais impuras. Então, você tem esse contexto que está sendo colocado como pano de fundo para esse texto. E ainda tem a questão da poligamia, que era uma prática comum de Israel, sobretudo no tempo antigo, na época dos reis, isso era muito comum. E aí, por questões econômicas, essa prática vai diminuindo, ela vai se tornando menos capaz de marcar a sociedade. Mas veja que quando Paulo escreve falando de ordenação de presbítero, de bispo, de diácono, ele recomenda que seja esposo de uma só mulher. Portanto, você percebe que a prática ainda estava acontecendo. E qual era o problema da monogamia sucessiva? É que quando você pega uma mulher na cultura judaica, dá ela uma carta de divórcio e bota ela na rua, ela vira prostituta no dia seguinte, porque a família não recebe de volta, as pessoas se afastam porque ela fracassou na sua relação conjugal. O homem pode pegar qualquer outra e se casar novamente, e ela é jogada no meio da rua, e a única forma de sobrevivência é ela começar a usar a prática da
prostituição. Pois bem, quando a gente sai desse curral das normatividades de Israel, e aí a gente tem que levar em consideração que esse é um mundo dominado pelos romanos, com forte influência do helenismo grego, o mosaico relacional e sexual, aí ele se amplia absurdamente, quebra todas as fronteiras, rompe com todos os tabus, subverte todas as temáticas religiosas e, inclusive, ele sobrepuja a ética. Portanto, quando a gente analisa a resposta de Jesus, nós não podemos nos fixar apenas nas questões menores do judaísmo, e sim as temáticas mais amplas daquele mundo. A resposta de Jesus serve para as pessoas que vivem no primeiro século, mas serve também para as pessoas como eu e como você que me assiste, que estão vivendo 20 séculos depois. E que cenário relacional e sexual é esse dos dias de Jesus? Na sociedade romana, você tinha a questão da hierarquia das classes, e era perfeitamente aceitável que a pessoa que pertencia a uma classe social mais baixa, como os escravos, as prostitutas, os gladiadores e os refugiados, por exemplo, fossem exploradas e até abusadas sexualmente pelos cidadãos romanos que eram ricos e que eram poderosos. Isso era uma prática comum. Só para você ter uma ideia, era costume dos homens romanos terem brinquedos sexuais. E esses brinquedos, além das mulheres, ou seja, eles podiam transar com as concubinas também, que eram aquelas que estavam na sua casa, mas não eram desposadas oficialmente. Mas os homens romanos podiam abusar, por exemplo, dos seus escravos. Eles podiam ser estuprados a qualquer momento. E a prática chegava ao ponto de que um homem romano de posses podia, inclusive, ter uma relação sexual com um garoto, com uma criança. Isso era totalmente aceitável nesses dias, apesar de ser algo perverso. Mas esse privilégio não se restringia aos homens, não, viu? As mulheres também usavam pessoas de classe inferior para obter prazer sexual. Então nós estamos falando de relações homoafetivas orgiásticas, ou seja, é bacanal. Nós estamos falando de sadomasoquismo, numa cultura de pessoas que eram surubentas, que eram swingueiras, e é nesse contexto, que Paulo escreve a carta aos Romanos, e ali no capítulo 1, ele fala que houve uma mutação na forma de homens e mulheres se relacionarem sexualmente, e isso produziu um forte impacto naquela sociedade. Olha como o contexto é muito mais complexo do que o que a gente imagina. Os bacanais de Roma, para você ter conhecimento, eles eram orgias que podiam durar até 3 dias. Famílias inteiras iam para essas festas de desfrute frívolo, era um culto à carne. E o incesto entre pais e filhos era totalmente permitido, as pessoas estavam mascaradas, e aí servos são penetrados pelos seus senhores, esposas e concubinas estão se pegando, políticos e nobres, comerciantes e aristocratas, como diz aquela canção dos filósofos, os mamonas assassinas, me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém. O negócio era punk, meu amigo. Se você entrasse no bacanal, era melhor você ficar encostado na parede. Do ponto de vista da arqueologia, para você entender o que eu estou dizendo, foram analisadas as ruínas da cidade de Pompeia. Pompeia é aquela que foi destruída pelo vulcão Vesúvio ali 79 depois de Cristo. É mais ou menos a época em que Paulo escreve a carta aos romanos. Pois bem, sabe o que é que a arqueologia revelou nas pinturas, nas gravuras? Cenas de sexo explícito, com homenagem a Troá, com posições diversas de penetração. Era um Kama Sutra assim, de altíssima qualidade. Portanto, você vê que essa geração
usava o sexo de uma forma bestial, de uma forma animalesca, de uma forma depravada. Era, como eu disse, o culto das sensações e do prazer, era o epicurismo sexual. Então preste atenção, é impossível, eu vou repetir, é impossível que alguém faça uma exegese desse texto de Mateus sem compreender, minimamente que seja, em que mundo Jesus estava vivendo. Apesar da fala dele estar direcionada para os fariseus israelitas, ele está dentro de um contexto muito mais amplo, mais complexo, com uma infinidade de implicações e desdobramentos. Olha, nós estamos 2000 anos distante desse escrito. A sociedade humana, curiosamente, não mudou. Ela afunda cada vez mais, de novas formas, é bem verdade, mas na mesma medida de antes, guardadas as proporções. O que é que nós temos hoje em termos de relações humanas sexualmente ativas? Nós temos alguma novidade? De certo. Culturalmente houve mudança, tecnologicamente também. Mas o cerne, o ponto central, na linguagem tecnológica, o kernel, ainda é o mesmo: luxúria, lascívia, imoralidade, prostituição, pornografia, licenciosidade, promiscuidade, subjugação, culto à carne, hedonismo, sadomasoquismo, bestialidades diversas, como cantava o poeta, nada mudou. Incesto no Brasil é quase cultural. No interior, sobretudo, é alarmante o número, porque os casos não são denunciados. É um tabu moral, mas do ponto de vista da lei brasileira, não sei se você sabe isso, se for consensual e os envolvidos sejam maiores de idade, não há problema, não há crime. Países como Holanda, Eslovênia e Espanha, o incesto já é legalizado. Na Rússia, na China e no Japão, ele não é alvo de punição do Estado, apesar de não estar normatizado. E na Suécia, na França e em Portugal, é consentido legalmente, ainda que os casos sejam analisados pelo Estado. Poliamor, o nome significa amor com muitos, ou amor com vários, ou seja, a relação sexual com mais de um parceiro simultaneamente, de forma consentida, ou seja, é o modelo da poligamia reeditado para o nosso tempo. Hoje o poliamor é mais visível e organizado principalmente nos Estados Unidos, na Alemanha e no Reino Unido. No Brasil, já temos casos, inclusive com jurisprudência jurídica, reconhecendo relações poliamorosas. Pedofilia, prática que é presente no mundo inteiro. Talvez um dos maiores patrocinadores seja a Igreja Católica, e a gente diz isso com todo o pesar e com toda a revolta. E aí, nesses dias de capilaridade, de redes de computador, inúmeros países estão tratando de criar uma legislação específica, porque a coisa é um câncer. Questões que se debatem hoje sobre a pedofilia, só para você ter ideia: transformação do conceito social de pedofilia, vamos colocar uma coisa mais amena, distinção entre abuso sexual e relações consentidas, ou seja, se a criança consentir, tranquilo. Reconhecimento da liberdade sexual de crianças e adolescentes, olha onde a coisa está. Desclassificação da pedofilia como parafilia das listas oficiais de doenças e transtornos mentais. Reconhecimento da pedofilia como orientação sexual, ou seja, o pedófilo é um tipo de orientação sexual do indivíduo. Eliminação ou reforma das leis sobre idade de consentimento
e liberdade de expressão e de informação. Pode haver publicidade para estímulo da prática de pedofilia. Está sendo discutido no mundo inteiro. Peguei aqui um resumo. Os números do Brasil mostram que mais de 70% dos casos de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes são praticados por pais, por mães, aí parecido com o que acontece ali nas Filipinas, padrastos e outros parentes. 70% dos registros, a violência é cometida dentro de casa ou na casa dos parentes. Agora tem sexo com anime. Sabe o que é um anime? Aqueles bonecos virtuais, aqueles hologramas, e sexo com robô. É uma coisa que já vai ser comum. Essa semana no Japão, e eu falei sobre isso ontem, um jovem se casou com um personagem virtual, um anime. O Japão é hoje um dos países com maior venda de bonecas sexuais. E é nesse mercado que muito em breve a gente vai ter robô sexual, como eu disse, com pele sintética, com órgãos genitais adaptáveis, com inteligência artificial, ou seja, muito em breve a gente vai ter sexo com robô. Para você ter uma ideia, já está se discutindo o direito dos robôs. Como é que se trata eticamente essa questão do sexo entre humano e robô? Suruba, homenagem, swing, sexo virtual, isso aqui já faz parte do contexto, né? Já é coisa rotineira na sociedade contemporânea. Não há nada de novo sobre essa temática aqui debaixo do sol. Prostituição, garoto de programa, garota de programa, sexo delivery. Você liga e vai na sua casa com o perfil que você escolher. Não é nada novo. Talvez novidade seja o Clube das Mulheres, né? Que é um negócio aí da década, acho que de 90. Então já virou caducidade. Sexo em casa, sexo no escritório, sexo com hora marcada, pagamento com maquininha de débito, você ou de crédito, faz a gosto do cliente. Quando você vai para o ambiente virtual, você tem o sexo digital, você tem a Deep Web, que é aquela internet mais profunda, com coisas assim impensáveis em termos de sexo. Você tem pornografia para todo gosto. Sexo heterossexual, homoafetivo, de homem com bicho, de homem com criança, de homem interracial, swing, suruba, tudo. O apetite é infindável para todos os gêneros. E tem mais, a maioria desses sites são gratuitos. Pode acessar, uma criança, um adolescente pode acessar do celular sem dificuldade. Sexo homoafetivo, relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, em acelerado processo de aculturação. Hoje, no nosso país, por exemplo, já existe legislação própria, os casamentos civis já estão legalizados, e em muitos países já existe a prática do casamento religioso. Transgêneros, que é a questão da identidade de gênero diferente da identidade biológica, não é? E os travestis, homem que se sente mulher e mulher que se sente homem, também já é uma coisa muito comum, nós já estamos aculturados com isso. Zoofilia, necrofilia, sadomasoquismo, bestialidade de todo tipo. Aí quando o sujeito já sai da questão da saúde emocional, da saúde psíquica, isso sempre aconteceu, continua sendo prática nos nossos dias, e agora com a rede virtual, o negócio é afinado, é distribuído em larga escala. E nós temos, acredite, nós temos sexo heterossexual, que vai virar assim uma espécie de relíquia. Os sujeitos vão, a quantidade de gente fazendo sexo heterossexual vai ser assim, feito o cara hoje que tem um corcel. Ontem eu vi o programa do Luciano Huck, o cara reformou um corcel, 1971. Quando o cara disse assim, eu faço sexo heterossexual, você, não é possível, você ainda faz isso, né? Casais monogâmicos de sexo distinto também já se tornou uma trivialidade. Pois bem, esse é um panorama assim muito sintético, para não cansar você. Mas ele espelha assim razoavelmente as principais práticas sexuais desse mundo no qual nós vivemos. E agora eu dei uma pergunta para lhe fazer. Qualquer maneira de amor vale a pena? Qualquer maneira de amor vale amar? E aí eu quero voltar para o texto que a gente leu.
Agora, com esse pano de fundo que eu já coloquei você da cultura romana com a influência grega do mundo antigo, e com esse arcabouço aí hermenêutico que a gente lançou, eu queria fazer algumas considerações. Eu não posso legislar sobre essa temática para além da minha própria consciência. Então, o que você vai ouvir hoje são as minhas convicções. Não precisam ser as suas, não precisam ser as suas de você que me assiste. Elas são as minhas convicções, é a forma como eu penso. É o estágio onde eu cheguei até agora, com as minhas limitações, com as minhas idiosincrasias, com os meus preconceitos. É onde eu consegui chegar. Portanto, o que eu tenho aqui é muito mais algo da perspectiva do que eu entendo ser o espírito do Evangelho, conforme Jesus, do que uma doutrina teológica, até mesmo porque as doutrinas que nós temos aí, que foram feitas pela igreja, carecem, na sua esmagadora maioria, de uma interpretação séria, de uma interpretação justa, para se assumirem como tal. Vamos voltar para o texto? A mensagem, como vocês sabem, é expositiva, tudo está na Escritura. Vamos retornar a Mateus capítulo 19. O que é que Jesus nos ensina sobre esse mundo no qual ele está multifacetado? E a fala de Jesus para mim é um caminho, é um modelo, é uma orientação, é uma planta para aqueles que querem desfrutar da sua sexualidade da maneira mais prazerosa possível, de preferência sem culpa e da forma mais longeva que seja possível. A primeira coisa que Jesus nos ensina nesse texto é que quando ele trata da sexualidade humana, ele nos traz um princípio de natureza antropológica. Veja aí o verso 4. Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Jesus disse: olha, existe um modelo, e esse modelo ele retorna para o princípio, portanto ele retorna para o texto de Gênesis, ele retorna para a criação. E aqui eu não quero entrar no detalhe de que a linguagem de Gênesis 1, 2 e 3 é uma linguagem mítica, porque o que nos interessa aqui é que Jesus diz: olha, no princípio o Criador fez dois seres, homem e mulher. Ele estabelece uma regra de natureza antropológica. Portanto, quando eu olho para essa referência de sexualidade, eu entendo que o desejo de Deus, que o propósito de Deus, que o projeto de Deus, que aquele tipo de experiência e prática sexual que mais produz bem, alegria, prazer, conjugalidade, parceria, desdobramentos capazes de construir coisas boas na vida, é a relação humana entre homem e mulher, sendo essa uma relação monogâmica e, portanto, sendo entre homem e mulher, uma relação heterossexual. Esse é o padrão, esse é o estado da arte, esse seria o melhor, isso seria o ideal, isso seria algo proposto para as pessoas viverem essa dimensão com saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Mas, meu amigo, o mundo em que eu vivo não é esse mundo do Gênesis. O mundo que eu vivo sofreu uma intercorrência, um processo fenomenológico que nós entendemos como queda. E a queda produziu uma desestruturação do mundo, não só do ambiente ecológico, mas do mundo interior, do psiquismo do indivíduo. Então houve uma ruptura, houve uma fratura, houve um embaralhamento das coisas, houve uma desconstrução. E eu não posso desprezar essas coisas. Por que esse é o padrão? Porque se não fosse, eu e você não estaríamos aqui. Porque só existe raça humana porque o padrão foi estabelecido entre relações sexuais ativas de homens com mulheres.
É por isso que a gente encontra a prescrição: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra. Se não fosse usando esse princípio antropológico, não seria possível existir homem sobre a terra. Talvez algumas gerações já depois, se a prática não fosse essa, a gente só tivesse hoje chimpanzé, leão, né, raposa, girafa, rinoceronte, peixes e aves, mas homens nós não teríamos. Portanto, o padrão de Deus é esse. Ainda que não raro, esse não seja também o padrão do homem. A gente precisa ser honesto com o texto. Podemos interpretar, mas não podemos assassinar o que o autor referenciou, sobretudo porque nós estamos analisando um texto em que a fala é a fala de Jesus. Óbvio que eu tenho que ter cuidado até para interpretar a fala de Jesus, porque Jesus, como diz o teólogo, está às vezes soterrado em camadas e camadas e camadas. Se você ler Albert Schweitzer, você vai entender um pouco sobre isso. Quando eu vejo esse padrão de que sexo é entre homem e mulher numa relação monogâmica, que é um princípio antropológico, eu já posso excluir daqui o seguinte: necrofilia, que é sexo com morto, cai fora. Zoofilia, que é sexo de humanos com animais, cai fora. Eu excluo por correspondência sexo com máquina, sexo com boneco, sexo com anime virtual, e qualquer uma dessas práticas cai fora. Não é o padrão. Segunda coisa que o texto nos ensina, e Jesus está falando dentro desse contexto de mundo que nós analisamos, é que também no que tange a sexualidade humana há um princípio de natureza sociológica. Veja aí o verso 5. E os instruiu: por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus está nos mostrando, dentro dessa análise da referência histórico-sociológica de Israel, que um princípio para que a sexualidade humana se desenvolva da forma mais sadia possível é preciso deixar pai e mãe. E deixar pai e mãe hoje não é deixar pai e mãe no mundo antigo, porque o sujeito não saía só de casa, ele deixava o clã, ele deixava a sua família, ele deixava a tribo. Portanto, era uma ruptura dos vínculos familiares, os mais íntimos possíveis eram rompidos. Então, nós estamos falando de uma experiência sociológica de impactos muito fortes. Precisava deixar o contexto, precisava deixar o ambiente. E numa sociedade patriarcal, o pai é que tem tudo, ele tem terras, ele tem animais, ele tem o dinheiro, ele tem todas as coisas. Precisava romper com isso. E aí, essa autonomia social que o indivíduo precisava adquirir era não só autonomia social, mas era autonomia emocional. Preciso estar apto para fazer isso. E autonomia financeira. É assim que Jesus trata a questão. Você pega lá Isaac e Rebeca. Abraão olhou para Isaac ali com seus 16, 17, olhando para as cabras de jeito esquisito. Aí Abraão disse: esse menino está precisando de uma mulher. Eu vou mandar um servo meu pegar uma servinha e trazer para cá. E foi e trouxe Rebeca. Aí o texto diz que ele foi com Rebeca para sua tenda e coabitou com ela. Era assim: o pai dava um pedaço de terra, dava meia dúzia de ovelha, dava uma vaca leiteira e dizia: show, toca, que agora é contigo. Nos nossos dias, para o cara fazer isso, ele tem que terminar a graduação, fazer pós, comprar um apartamento financiado, comprar um carro, mobiliar a casa. Ele vai pensar em casar lá pelos 35. Não são mundos iguais. Aí a questão é: o que é que a gente faz com um jovem solto, doidaço, com internet para ele ver tudo quanto é tipo de putaria no mundo? E o que é que a gente faz com esse menino até ele chegar aos 35? A igreja diz: tem que orar, jejuar e tem que se manter puro.
Pastorzinho safado, eu sei que você sabe que isso não é possível. Problema de gravidez na igreja com jovens e adolescentes só é tratado se ela surgir. Que o pastor sabe que a bagaceira está grande, sabe, senão só se ele for maluco. E aí ele não instrui, aí ele não ensina, aí ele não traz aquilo que produz um mal menor. Não, ele bota uma coleira para esmagar todo mundo. E quando você bota uma coleira, meu amigo, se prepare, porque todo tipo de monstro vai surgir. Jesus traz um princípio de natureza sociológica. Uma nova família vai ter o seu propósito, vai ter o seu próprio terreno, vai ter as suas próprias marcas, vai ser construída da sua própria perspectiva, um novo patriarcado vai se instaurar. É isso que ele fala. Portanto, meu amigo, casamento do filho que quer morar na casa do papai, da filha que quer morar na casa da mamãe, um casamento em que o sujeito não tem condições de se sustentar financeiramente, um casamento em que o cara casa com a mulher e toda semana vai para a casa de mamãe ouvir conselho dela, ou que a menina casa vai toda semana para a casa de mamãe ou de papai para ouvir o conselho. Isso é a receita certa, exata, inequívoca da desgraça. E eu, como pastor, sei do que eu estou falando. Eu já passa de uma centena de casos de aconselhamento nessa perspectiva. Jesus disse: tem que ter um princípio de natureza sociológica. Larga a casa, tem que ter condição emocional, tem que ter condição financeira, tem que romper com as práticas que agora você vai construir uma nova família da sua perspectiva. Esse é um princípio. E aí isso aqui já inclui na nossa lista de exclusões, incesto, sai fora, porque a união é para além da família, tem que deixar a casa, tem que deixar pai e mãe, então incesto já cai fora. É o homem e a sua mulher que o texto fala, e pedofilia sai fora. Já está excluído aqui automaticamente da proposição que Jesus faz. Terceira coisa que o texto nos ensina é que há um princípio de natureza espiritual. Veja aí o verso 6. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Na sua tradução, talvez não separe o homem. Isso é um dos textos mais mal interpretados da Bíblia. Eu, quando vejo pastor ensinando nesse texto, eu tenho vontade de dar um murro na cara dele. Um murro santo, né? Você dá um murro depois, meu irmão, me perdoe. Não era bem o que eu queria. Mas tem que ser um murro que quebra pelo menos 2 dentes da boca. Porque o cara pega isso aqui e faz um assassinato desse negócio. O que Jesus está dizendo é o seguinte: o que Deus uniu, o que foi que Deus uniu no texto? Qual foi o princípio que a gente entendeu? O primeiro princípio de natureza antropológica. O que Deus uniu, homem e mulher, o homem não separe. Faça de outra forma. Por quê? Porque se você fizer, os desdobramentos podem ser trágicos. Meu amigo, nós estamos trabalhando aqui com o ideal, mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real e possível. Portanto, às vezes é impossível fazer as coisas. É impossível. E você acha que Deus não entende isso? Né? Você acha que Deus é esse velho carrancudo, ranzinza, escroto, que está lá com a sua vara de medir, dando cacetada e querendo lascar todo mundo que não seguir isso aqui? Olha como eu estou tentando fazer uma interpretação honesta, uma interpretação equilibrada, com bom senso. O que Deus uniu, o que foi que Deus uniu? Homem e mulher. Não foi Fernando e Mariana, não. Não foi Pedro e Cristiane, não. Não foi Antônio e Gabriela, não. Não é específico, o princípio é universal. Por favor, por favor. Ele aponta para aquilo que não é localizável, é amplo, não é específico. Por favor, não assassinem o texto. Aí o caba diz assim: Jerônimo casou com Tassiana, casou, mas eles estão em crise, o casamento acabou, a relação ficou purulenta. Está destruindo a saúde relacional das pessoas, inclusive dos filhos. Mas o que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, viva no inferno, que é isso que Deus quer.
Deus prefere que você viva na farsa, na mentira, no desgaste, na traição, porque isso é o prato que convida a todo tipo de prática extraconjugal. Deus prefere que você viva nessa porcaria, mas que você não quebre o princípio. Que princípio é esse? É o princípio de Satanás, meu irmão. Isso é o princípio do diabo. Isso não tem nada a ver com o que Jesus propôs. E aí ele diz que os dois que se unem se tornam uma só carne. E aqui ele entra numa dimensão que eu quero propor como um princípio de natureza espiritual. Quando você vai para o texto, esse uma só carne é aquele mesma palavra utilizada quando Paulo ali na carta aos Coríntios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. É a mesma coisa que ele está falando, né? E a gente sabe que o judeu concebe o homem como sendo corpo, alma e espírito. Em muitas culturas essa dimensão do espírito não existe. Mas no judaísmo você vê Paulo escrevendo aos Gálatas e dizendo porque a alma luta contra o espírito. Vê lá o escritor de Hebreus dizendo que a palavra de Deus é tão precisa que separa a alma de espírito. Portanto, nós temos aqui uma concepção tripartite. Então, quando aqui aparece essa palavra, uma só carne, na verdade eu poderia traduzir isso para um só ente. Um só ente. E ele está dizendo, quando dois entes, com essa natureza complexa, física, emocional e espiritual, se juntam, eles se tornam uma pessoa só. Uniões sexuais estão para muito além da troca de fluido, meu irmão. É por isso que a expressão chula, lavou, tá novo, não reflete a realidade. Você pode lavar do jeito que for, mas no momento que você se encontra com um indivíduo, você se tornou um ente com ele. E é por isso que quanto mais essa prática acontece, mais unido você fica, tanto para o bem quanto para o mal. É por isso que tem uniões que são desastrosas. Por quê? Porque o sujeito é perverso, porque ele é mau, porque a mulher é cheia de amargura, cheia de rancor, cheia de ressentimento, porque a história familiar dessa gente é uma história familiar que produziu muita agonia e muita deformidade. E aí quando você se junta com alguém assim, a natureza dele vai passando para você. E tanto mais você se junta, tanto mais passa. Não é só fluido que troca, você troca emoções, você troca sentimentos que estão represados na alma da pessoa e você troca dimensões espirituais. Por isso que quando Paulo fala sobre a contaminação com a prostituta, ele diz, ó, você faz sexo com a prostituta, você se torna um com ela. É muito menos uma abordagem moral, como o cristianismo quer ensinar. É muito mais uma abordagem da saúde psíquica e espiritual do indivíduo. Porque para a prostituta que está fazendo aquilo mecanicamente, o impacto é menor. Mas para o sujeito que está emocionalmente envolvido, você tem implicações muito mais profundas, inclusive de dimensão espiritual. E aí Jesus está dizendo, olha, há um princípio espiritual para as relações sexuais. É você entender que sexo não é só pele. Que sexo não é coito, porque bicho faz coito. Que sexo tem uma dimensão emocional. Olha, meu irmão, mulher quando emocionalmente ela não se sente confortável, o cara pode ser Brad Pitt, ela não tem apetite. E mulher, sexualmente falando, é muito mais séria, é muito mais estável e é muito mais genuína com o propósito de Deus do que homem. Homem, se agarrar com um poste desse, se ele estiver excitado, ele ejacula. Mulher não. Você aí, marido que me escuta, vocês aqui sabem que tem aquele negócio da dor de cabeça, né? Hoje não, estou com dor de cabeça. Diz que foi a primeira coisa que Adão ouviu, né? Quando na primeira tentativa, Eva disse, hoje não, que eu estou com dor de cabeça. Aí diz que Adão voltou para Deus e disse, Senhor, aí o Senhor disse, diga Adão, o que é dor de cabeça? Aí Deus disse para ele, paciência, meu filho, tenha paciência. Então, a mulher, ela é muito mais estável, ela é muito mais segura, ela consegue perceber e discernir a relação sexual numa dimensão que o homem jamais vai conseguir, não chega.
O homem é muito animal. O homem tem que aprender a fazer sexo. O homem tem que aprender a tratar uma mulher. E sobretudo porque ninguém ensina isso, né? Porque na igreja o cara ensina a jejuar, a orar, a batalha espiritual, como ganhar dinheiro, como ser próspero, sobre dar o dízimo. O cara ensina tudo, mas não ensina a fazer sexo. Acha que o menino solta ele no mundo que ele aprende sozinho. Aprende não, ele vai chegar no casamento e vai tratar a mulher como se fosse um bicho. E se ele é viciado em pornografia, então ele vai querer fazer com a mulher o que a atriz pornô faz. Aí, meu amigo, a mulher de um indivíduo como esse sofre, você não tem ideia de, como pastor, o que eu aconselho mulher com um problema dessa natureza. Há um princípio espiritual no encontro humano. Não é só fluido, não é só pele, não é só química. Eu tenho um amigo que é químico e eu brinco muito com ele. Eu digo, e aí, você com uma mulher deve fazer um sucesso danado, né? Ele diz, por quê? Ele diz, porque você é químico, né, bicho? Então você pega qualquer que seja a mulher, você já organiza a química do encontro. E ele ficou rindo. Mas não é só nisso. Tem a dimensão emocional, psíquica. Tem que ter paridade, tem que ter encontro de alma, tem que ter sintonia, tem que vibrar na mesma frequência, meu amigo. Se não acontecer isso, vai dar problema. E tem algo de dimensões muito mais profundas, a intimidade espiritual. Por isso que o texto do apóstolo Paulo diz, olha, não se junte com gente que tenha um gap, que tenha um abismo espiritual muito grande. Por quê? Porque vai ter dificuldade, porque não sincroniza. Ontem a gente teve a maior luta aqui para sincronizar a caixa JBL com o meu computador. Não queria sincronizar de jeito nenhum, não sei porquê. A gente tentou, depois de 15 minutos tentando, aí sincronizou. Olha, tem pessoas que se juntam e esse sincronismo não acontece nunca. Não tem sincronismo espiritual. Fica uma relação capenga e pode se tornar uma relação problemática. Deus impede? Não. Você pode se casar? Pode. Ah, pastor, só posso casar com crente? Não, você pode casar com qualquer um. De preferência, case com gente. Com gente séria, gente honesta, gente de caráter, gente do bem, gente sensível. Se case com gente. Cuidado, que às vezes você se casa com crente e o crente é um pervertido. Mas que precisa ter sincronicidade, precisa. Quarta coisa que o texto nos ensina, que Jesus nos fala sobre você ter a possibilidade de desfrutar sexualidade humana no melhor que seja possível, é que há um princípio de natureza cultural existencial. Veja aí o verso 9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Essa palavra imoralidade sexual, quando você vai no grego pegar o original, chama-se porneia. Existem duas palavras que são usadas no Novo Testamento. Uma é porneia, a outra é moitseia. Essa palavra porneia significa impureza, significa fornicação. Fornicação não é você se masturbar, não, por favor. Fornicação é uma anuência, é uma similaridade que o apóstolo está falando sobre prostituição. As mulheres ficavam ali debaixo dos arcos romanos, toda a construção romana é uma construção em arcos. As mulheres ficavam embaixo daqueles arcos ali se prostituindo. O nome do arco é fornice, por isso fornicação, o sexo descompromissado, o sexo que não tem propósito, o sexo que é a entrega despudorada, é troca de fluido, é troca de sêmen, mas jamais é troca de alma e de espírito. Imoralidade sexual é suruba, é swing, é isso que Jesus está falando. E ele diz, olha, pessoa que se separar da sua mulher, a não ser que o contexto seja esse, ele está dizendo que comete adultério. Essa palavra porneia, o apóstolo Paulo usa ela em 1 Coríntios 5, quando ele tem aquele caso ali do filho que está transando com a mulher do pai. Aí ele diz, olha, eu vi que entre vocês está tendo coisas desse nível. Ele está falando na palavra porneia. É esse nível de complexidade de implicação. E aí, quando Jesus trata o tema, ele diz, não se separe a não ser por. Ou seja, ele cria uma situação de exceção. O problema é que crente faz interpretação da Bíblia literal, ele quer a ferro e fogo, é a letra que mata, ele não tem o espírito da consciência do Evangelho. O que Jesus criou aqui? Ele criou uma exceção, ou seja, ele está dizendo, há situações que têm exceção, não dá para tratar tudo igual. Por quê? Porque o mundo é caído.
Se o mundo não fosse caído, a gente tivesse tudo no Éden, aí esses princípios seriam inerrantes, inamovíveis, inquestionáveis, indiscutíveis, inegociáveis. Mas eu não estou no Éden. Aí ele diz, a não ser ele cria uma situação de exceção. Ou seja, Jesus não está recomendando o divórcio, mas ele está admitindo que existem possibilidades, como por exemplo, uma relação que está mergulhada num sujeito swingueiro, surubento, numa mulher que tem essa prática, quanto mais, numa relação que se tornou profundamente adoecida. Ele disse, nesse tipo de situação é melhor cair fora, porque isso não tem solução, e é melhor a clareza, trazer tudo para a luz e assumir, do que andar dessa maneira. Ou seja, é relação que se dessignificou, é relação que se tornou infectada, ela está inflamada, e na maioria dos casos isso aqui é praticamente irrecuperável. Quando você lê essa fala de Jesus em Mateus 19, melhor seria você ler Mateus 5, depois você procura o texto em Mateus 5, que ele diz, olha, se um homem se separar da mulher, ele casar com outra mulher, ele comete adultério. Se a mulher se casar com outro homem, comete adultério. Ele faz um enquadramento. A forma como a igreja interpreta isso é bizarra. Dessa perspectiva, ninguém poderia jamais se separar. E por que Jesus fala isso? Porque ele está olhando para o contexto das escolas que eu falei lá atrás, de Shammai e de Hillel. Dessa separação perversa, que expõe a mulher a se tornar prostituta, que o sujeito chega lá na rua por qualquer motivo, que não tem uma legislação do Estado para cuidar, para acolher, que não tem um salário para garantir o mínimo de sustentação. Não gostei não, jogo na rua, está aqui sua carta de divórcio, vou casar com outro. Aí Jesus olha para esse contexto e diz, se o homem se separar da mulher, ele está cometendo adultério, porque ele está jogando ela na desgraça. É uma coisa que diz respeito à subjetividade. Por isso Jesus disse, você olhou com intenção impura, já pecou. Porque Jesus trata da subjetividade. Jesus não fica preto só o conceito, não. Ele entra no psiquismo. Você não trai não, mas trai com a cabeça, então você já traiu. E aí ele está dizendo, olha, quando você submete uma mulher a uma coisa dessa, é como se você estivesse adulterando, você está desgraçando ela. E diz, essa mulher, se ela casar com qualquer pessoa, ela comete adultério. Sabe por quê? Porque ela já se tornou prostituta, você jogou ela na vida, você desgraçou ela. E qualquer um que se case com ela, nunca vai ser reconhecido esse casamento, porque ela tem uma letra gravada na testa, um A enorme de adúltera. É nesse contexto. Olha como é difícil interpretar o texto bíblico. Jesus, ele entra nessa questão da justiça, né? Ele trata o ser humano como ser humano, ele não esmaga, ele não quebra. Ele aqui diz, olha, há uma questão de natureza cultural, há uma questão de natureza existencial, tem que se analisar o contexto, porque existem exceções, a não ser ele criou uma, mas existem outras. Por favor, não seja tão obtuso de não perceber isso. A não ser porque em alguns casos é melhor separar, do que viver junto na desgraça. E aqui ele traz essa questão pontual, existencial, da luta das escolas rabínicas, dessa cultura da monogamia sucessiva, diabólica, que massacrava a mulher. Jesus está entrando nesse contexto. Portanto, se ele entra, é porque ele está dizendo que há um princípio, que a gente tem que observar as questões culturais e de dimensão existenciais. Agora, não obstante isso, o texto também diz que Deus abomina o divórcio. Deus abomina o divórcio. Deus não quer divórcio. Deus quer que você construa uma relação com uma pessoa para o resto da vida. Deus abomina o divórcio. Como Deus abomina a mentira. Como Deus abomina a sua falta de entendimento na desgraça daquele que está na sua porta. Como Deus abomina a fofoca. Como Deus abomina a maledicência. Como Deus abomina toda prática que seja injusta com o outro, porque Deus abomina o pecado, qualquer que seja o pecado, Deus abomina. E a gente precisa entender que Jesus, como mediador dessa nova aliança, é a proposição de Deus para tornar a vida viável, porque senão não entra ninguém, meu amigo. Se você não tem a graça, você não entra de jeito nenhum. Você acerta uma coisa, mas você em alguma vai errar, e você não entra. E aí, com esse texto aqui de natureza
existencial, cultural, a gente pode excluir o swing, pode excluir a homenagem, porque ele está falando nessas práticas, a não ser por, isso aqui se inclui, mas aqui ele inclui também a possibilidade do divórcio. Esse texto abre essa possibilidade como uma saída para produzir saúde. É o ideal? Não é o ideal, mas é o possível, é o viável. Quinto lugar, o texto nos ensina que quando Jesus analisa essa questão da sexualidade humana, nós precisamos entender que há um princípio de natureza psicológica. Veja aí o verso 8. Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu separar-se de vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Ou seja, Jesus criou aqui mais uma vez uma cláusula de exceção. Ele diz: olha, vocês podem se separar, Moisés permitiu que isso fosse feito, isso é uma concessão, isso é uma situação de exceção por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, ele entrou na dimensão psicológica do indivíduo. Ele entrou no psiquismo do indivíduo. Olha, bom seria que não fosse assim, mas a dureza do coração de vocês torna às vezes a convivência impossível de existir. Ele entra na dimensão da natureza humana. Ele está dizendo: olha, eu sei que às vezes é impossível. Bom seria se você pudesse perdoar. Bom seria se você pudesse restaurar. Bom seria se vocês pudessem se entender. Bom seria se vocês vibrassem na mesma frequência. Bom seria que vocês tivessem afinidades de todos os níveis, inclusive espiritual. Mas eu sei que às vezes, por conta dessa dureza de coração, ou seja, ele entra na dimensão da alma humana, eu sei que às vezes não é possível, porque o indivíduo não suporta mais. Olha, quanta gente eu atendo que a pessoa me diz assim em lágrimas: pastor, eu não aguento mais, não aguento mais. A mulher me diz: eu não suporto mais, me dá asco, me dá nojo só de pensar em deitar na cama com esse homem, eu não consigo mais, é anos e anos e anos, isso é uma tortura para mim. Aí eu, como pastor, digo: ah não, mas Deus disse na sua palavra que ele abomina o divórcio. Vá para a cama com ele e pense no Mickey Mouse, que é o melhor que você faz. Ah, por favor, meu irmão, por favor. Ah, mas você fez uma jura diante de Deus. Eu sei, meu irmão, quantas juras a gente faz que a gente não cumpre? Quantos votos você já fez que você nunca pôde cumprir? Você acha que Deus está atrás do seu voto? Você acha que Deus não sabe quem você é? Você acha que Deus não respeita a sua fragilidade? Você acha que Deus não tem misericórdia do seu limite como indivíduo? Numa situação que você diz: eu não aguento mais, por favor, acha uma forma de eu resolver isso. Sim, há uma dimensão psicológica na relação sexual, e Jesus disse que esse princípio tem que ser respeitado. De fato, foi dada a possibilidade do divórcio, mas porque a alma de vocês não suporta. Bom seria que vocês fossem longânimos, bom seria que vocês fossem resilientes, bom seria que vocês fossem perdoadores, bom seria que vocês não ardessem em ciúme, que vocês suportassem todo o mal, que vocês se desdobrassem, que vocês se tornassem servos um do outro. Bom seria que fosse assim, mas não é. E por não ser, cria-se a situação de exceção. Quando ele trata desse tema da conjugalidade, lá na carta aos Romanos, capítulo 7, ele diz: Deus tem chamado vocês à paz. Qual é o princípio para você validar uma separação? Eu já fiz muitos casamentos, mas também já mediei muitas separações. Qual é o princípio, pastor? É a paz, meu amigo. Quando a paz se acabou, quando a possibilidade do convívio sadio se acabou, quando existe entre os cônjuges uma total incompatibilidade, uma total animosidade, um ódio perverso, uma relação totalmente infeccionada, por favor, é melhor separar, para que vocês tenham uma segunda chance de construir uma vida com o mínimo de decência e de prazer possível. Deus considerou essa hipótese da fraqueza humana. É como se fosse assim: está com gangrena. O médico chega, o sujeito está com gangrena na perna. Aí diz para o indivíduo: olha, amigo, você está com gangrena. E resolve com o quê? Então, um antibiótico? Não, gangrena não tem antibiótico que resolva. E faz o quê? Aí tem que cortar a perna. Não quero ficar sem a minha perna, não.
Não quero de jeito nenhum. Você tem duas opções: você corta a perna ou a gangrena vai subir para o corpo e você morre por septicemia. Aí o que é que o cara faz? O cara corta a perna. Sabe o que é uma separação? É uma amputação. A marca vai ficar para o resto da vida. Mas é melhor você andar com uma muleta ou com uma perna mecânica do que você viver com uma putrefação se espalhando pelo corpo, uma gangrena. O exemplo é esdrúxulo, porque quanta gente que separou encontrou o amor da sua vida, porque Deus permite segundas chances. Mas o que eu estou dizendo é que entre o mal maior e o mal menor, a gente opta pelo mal menor, porque é uma dimensão da alma e do psiquismo humano que a gente não pode jogar no lixo. Não seja perverso, você pastor que está me ouvindo, que eu sei que tem muito pastor me seguindo, e você esmagando as pessoas, fazendo com que elas vivam em relacionamentos abusivos, marido que bate em mulher e o pastor evita e proíbe ela de denunciar a polícia. Deixa ser safado, meu. Deixa ser cretino. Você está esmagando as pessoas, você não carregaria isso nem com um dedo. E aí nesse texto aqui, da perspectiva do que Jesus nos ensina, da dimensão do psiquismo, da psicologia humana, está excluído sadomasoquismo, está excluído estupro. Porque como é que você vai fazer essas coisas de sadismo, masoquismo, estupro, sem considerar a alma humana sofrendo nessas circunstâncias? Está excluído. E em último lugar, queria pregar o dia inteiro sobre isso, mas não dá. Há um princípio para o trato das situações desviantes. É curioso que Jesus termina essa abordagem e ele entra numa temática que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto. E aí eu digo que nessa temática, nessa perspectiva, eu trato isso como uma situação desviante. Isso é a minha forma de tratar, você pode tratar de outra. Isso é a minha forma de tratar. E aí ele entra no verso 12: pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães, outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens, e há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários, por causa do reino dos céus. E aí ele diz: quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Veja, Jesus está dizendo: quem for capaz, que faça. Ou seja, entra naquela dimensão de que Paulo diz: a fé que tu tens, tenha para você mesmo. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Isso é a sua forma de você caminhar com Deus. É você e Deus, é a sua consciência que você atingiu até aquele ponto. Pode ser que depois a consciência se expanda mais, mas é até aquele ponto. O que eu estou pregando é o que eu consegui até o ponto no qual eu estou. Para mim, esse princípio de Jesus é o princípio fora da curva. É aquele ponto que se saiu. São os casos que não se enquadram, são os quadros que não seguem um padrão, que não seguem aquilo que foi estabelecido, que não é aquilo que Jesus disse, porque no começo não era dessa forma. Esses casos são casos desviantes na minha perspectiva. E aí Jesus usa uma figura muito conhecida naquela cultura, que são os eunucos, porque os eunucos você já os vê registrados na Bíblia desde o mundo antigo, desde o Egito você já vê a presença e a figura dos eunucos. Por isso Jesus usou essa figura. E aí mais uma vez, a interpretação fundamentalista, ortodoxa, que não admite você expandir e usar o princípio ao invés da letra, desgraça aquilo que Jesus falou. Quem é o eunuco? O eunuco pode ser alguém com baixa libido. O eunuco pode ser um sujeito com distúrbio hormonal. Nesse tempo não tinha como saber, mas hoje a gente tem. Tem gente que tem distúrbio hormonal e não tem nenhum apetite, não tem nenhuma habilidade para a sexualidade, seja ela qual for. É gente com problema físico. Você tinha pessoas e tem nos nossos dias com testículos mirrados. Ou seja, é gente que já nasceu anômala de alguma maneira. Aí Jesus disse: tem gente que nasce assim, nasce dessa forma. Já é assim, já vem do ventre da mãe com essa dificuldade, com essa possibilidade, com essa restrição. Pois bem, aí ele diz o segundo caso, que são as pessoas que foram feitas pelos homens. Há eunucos que foram os homens que fizeram. Ou seja, é uma invasão, é uma entrada de um personagem alienígena. Houve uma ação violenta. É o sujeito que foi abusado, é a criança que foi estuprada, é a menina que foi viciada, é a pessoa que foi sodomizada,
É a pessoa que foi anomalizada de alguma forma. É a pessoa que foi cevada. Você cevava, dava comida, a pessoa engordava, ela começava a perder o apetite pela vida, não obstante ter um apetite pela comida. De tão obesa que ficava, não tinha mais nenhuma apetência para a sexualidade. Isso era feito por intervenção humana. Ou seja, Jesus disse, tem uma segunda opção, que houve uma interferência humana, e aí o fenômeno foi produzido. E disse, terceiro lugar, são aqueles que fizeram a si mesmo. Ou seja, a gente que escolheu, é uma decisão existencial. Tem gente que escolheu ser eunuco, o sujeito tomou essa decisão. Não foi interferência de ninguém, ele não nasceu com essa aptidão, mas ele decidiu viver assim. Ele escolheu ser dessa forma. E você tem tanto escolhas que são boas, como você tem escolhas que são desastrosas. Você tem as duas coisas. E aí ele diz, nessa circunstância ele tem poder de optar. Pois bem, o problema da igreja, o problema dos pregadores, o problema dos hermeneutas, é não conseguir pegar esse princípio e trazer ele para uma aplicação mais ampla. Porque Jesus usou o tema do eunuco, porque é uma figura muito reconhecida nessa sociedade. Mas ele podia ter usado o tema do homoafetivo, porque se enquadra nas mesmíssimas questões. É só uma questão de boa vontade, de conhecimento mínimo da historicidade e da cultura do texto e de um conhecimento mínimo de teologia para fazer a hermenêutica correta. Não precisa de muita coisa. O que serve para o eunuco, serve para o homoafetivo, da forma como eu entendo, da mesma maneira. Pastor, como você vê? Você vê como uma coisa natural? Não, não vejo. Não vejo como natural, porque o princípio que eu vejo aqui antropológico é homem e mulher. Eu vejo como uma situação desviante, mas que tem que ser respeitada, que tem que ser cuidada, porque você não pode esmagar as pessoas e porque ela é uma realidade, não só da natureza humana, como na natureza animal também. Agora, é um padrão? Não, não é. Eu não vou assassinar o texto. Isso é o que eu consegui até hoje. Tem gente que consegue mais do que eu, tem gente que consegue muito menos do que eu. Mas eu trato isso como uma situação desviante. Tem gente que nasce homoafetivo. A maioria dos que eu conheço já nasceram assim. E me dizem, desde que eu me entendo de gente, eu tenho uma inclinação diferente da do meu sexo. Nasceu assim. Você vai fazer o quê? Você vai mandar ele casar com a mulher casar com um homem, se ela se sente homem? Você vai mandar um homem casar com a mulher se ele se sente mulher? Isso é um massacre, irmão. Isso é uma tortura, isso é uma desgraça. Você não tem nem ideia da quantidade de gente que eu já atendi, que a vida foi desgraçada por conta de um pastor perverso que botou isso na cabeça do indivíduo. Você não tem ideia, você que me assiste, da quantidade de pastor casado, que é homossexual e me liga desesperado para abrir o coração, porque tem que manter a pose diante da igreja para fazer o circo funcionar. Tem gente que nasce assim. Jesus está dizendo, tem eunuco que nasce assim. É uma situação desviante, não segue o padrão natural, até do ponto de vista da organicidade, do côncavo e do convexo que Roberto Carlos canta. Se não houvesse a relação heterossexual, não existiria raça humana. É uma situação de exceção, mas é uma situação de exceção que tem que ser enfrentada. Você não pode pegar essas pessoas e jogar no lixo. Você não pode desgraçar a vida de uma pessoa dessa. Você tem que deixar ela ter a possibilidade de amar, de ser feliz, de se relacionar. Ah, que desgraça a igreja pegar essas pessoas e esmagar. Eu fui convidado agora para um congresso em São Paulo, naquela comunidade Cidade de Refúgio, que tem a sua grande frequência de pessoas homoafetivas. Aí a pessoa que me convidou disse assim, a gente está chamando o senhor, mas a gente entende se o senhor não quiser vir, porque tem muita gente que não quer vir, porque é queimação de filme, né? Se eu prego em qualquer lugar, para qualquer tipo de pessoa. Porque eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, e da desgraça, da miséria, da porcaria que eu sou, eu sei que Deus pode alcançar qualquer pessoa. E tem o terceiro caso, que é o indivíduo que escolhe ser. Escolheu ser. Às vezes escolhe por bem, às vezes escolhe por mal. Cazuza foi um desses que escolheu ser. Ele disse, olha, eu enjoei. Transei com tanta mulher, de todo tipo de idade, com todo tipo de característica, gorda, magra, alta, baixa, branca, preta, de toda forma, que eu disse, agora eu quero ver como é com o homem. E foi. É uma escolha. A decisão pode ser boa, a decisão pode ser má. Isso é na consciência e na possibilidade de cada indivíduo. O que eu sei é o seguinte, o primeiro caso, de quem nasce, é impossível reverter. Esse negócio de terapia gay,
desses psicólogos fundamentalistas que estão querendo reverter, perda de tempo, invasão da alma humana, desgraça que você vai produzir na vida do indivíduo. O segundo tipo, que foi feito, foi abusado, foi manipulado, foi ser viciado. O padrão que se estabeleceu da sexualidade é uma sexualidade homoafetiva. Às vezes pode ser revertido, às vezes não. Às vezes o melhor que se consegue é a pessoa viver com a sua bissexualidade, mas jamais voltará a ser uma pessoa heterossexual, porque houve um elemento externo que desconfigurou o processo, e isso normalmente acontece na infância e na adolescência, quando a sexualidade ainda está sendo construída como padrão no indivíduo. E o terceiro caso, o do que escolhe. Bom, esse que escolhe às vezes também é irreversível, às vezes não é mais. O sujeito foi e não tem mais como voltar, mas essa é uma escolha da pessoa. É só você olhar para o texto com um pouco de boa vontade e com um pouco de indulgência, olhando para a realidade humana, que você vai ver que Jesus está dando a possibilidade disso acontecer. Bem, isso é como eu interpreto, como você interpreta é de outra forma, isso não me interessa. Eu vou responder diante de Deus, por isso que eu prego. Aqui nessa comunidade, nós aceitamos homoafetivos e damos a eles todas as possibilidades de que eles vivam, se realizem, sejam plenos no uso dos seus dons, dos seus chamados, porque é assim que eu entendo que tem que ser, ainda que também eu entenda que não é o padrão, é uma situação desviante. Mas eu respeito, eu amo, e a minha experiência de lidar com pessoas homoafetivas na igreja é a melhor possível. São pessoas extremamente capazes, comprometidas, sérias, dispostas a dar a sua vida para o bem do Evangelho e do Reino de Deus. Eu queria concluir, eu estourei todo o tempo, apesar de que hoje a gente começou um pouquinho atrasado, por conta das questões de infraestrutura. E eu queria lhe dizer o seguinte: eu sou muito abordado para ajudar pessoas com demandas nessa área sexual. Muito, mais do que você imagina. E aqui eu lhe dei hoje os princípios que eu acredito, conforme a minha interpretação da fala de Jesus. É nisso que eu creio que pode haver saúde, prazer, equilíbrio, bom senso, e nessa dimensão de que as uniões devem produzir paz e bem na vida. O sexo tem que tornar você uma pessoa melhor. Sexo tem que tornar a sua relação melhor. Ele tem que ter desdobramento existencial para você ser melhor e viver melhor. Se não está sendo assim, meu amigo, você que me escuta, minha maninha, meu mano, reveja, analise, trate logo, porque também os casos de desvios e de perversão sexual são coisas inomináveis. E eu já atendi gente com muita perversão sexual, eu sei do que eu estou lhe dizendo. Mas sobre todas as coisas, eu acho que essa temática tem sempre que ser abordada com amor e com misericórdia. Eu acho que isso é o fio condutor de tudo. Trate com amor, meu irmão. Aquele que não pensa igual a você, que não vive igual a você, que não sente igual a você, que não crê igual a você. Trate com amor, trate com respeito, trate com misericórdia. E caminhe no texto e peça ao Espírito Santo que lhe esclareça. E peça ao Espírito Santo que alargue não só o seu coração, mas a sua mente. E certamente a boa palavra do Senhor vai lhe chegar. E aí, essa é a minha reflexão para hoje. Vamos nos encontrando. Nosso encontro de ontem foi maravilhoso, nossa noite foi extraordinária. Mais encontros desses vão surgir, e é nesses encontros que você vai assim, esclarecendo, você vai entendendo, você vai compartilhando, você vai se apropriando. E o mais, você já sabe, né? O mais eu vou te falando sempre, no caminho. No nome de Jesus, amém.